Salve, salve, meus consagrados, filhotada, como que vocês estão? Vocês estão bem? Rapaziada, seguinte, antes de mais nada, quero pedir para vocês deixar o like no meu canal, se inscrever no meu canal, dar aquela curtida marotinha, né, para dar aquela fortalecida. Se vocês estiverem gostando dos meus vídeos, deixem nos comentários. Temos um Instagram, @canalreact84. Pode seguir nosso Instagram, porque tudo os vídeos que eu faço aqui no YouTube, eu boto lá no Instagram também uma palhinha, para que você veja o que está acontecendo aqui. De repente, se te interessar, você pular para cá e assistir nossos vídeos, certo? É isso aí. Antes de mais nada, este cara que vos fala está fazendo react de vários canais. E hoje não é diferente. Conhecem esse cidadão que está na tela, né? Quem não conhece? Ei, nerd, né? Esse cara é o Peter. Ele tem vários canais no YouTube. Ele é um dos melhores, na minha opinião, sabe? Que fala de internet, né? Que fala de YouTube. Ele é o dono do canal daquele site Cifras. Quem gosta de tocar guitarra, violão, cavaquinho, com certeza já abriu esse site. Ele é o dono. Peter é um dos caras, na minha opinião, mais inteligente que eu conheço quando o assunto é YouTube. Então, assim, é um cara que realmente eu me espelho nele, eu vejo o quão ele é esforçado, né? Vendo os vídeos dele, eu aprendi muita coisa que eu coloco no meu canal, né? Mas assim, na verdade não é disso que eu vim falar, né? Eu tenho uma admiração enorme por esse cara, eu acho que é um dos melhores que tem, se não é o melhor do YouTube. Falando de Brasil, tá? Não tô falando do mundo porque eu não vejo todos os canais do mundo, mas do Brasil, canal brasileiro, pra mim, Peter, Ei Nerd, Nerd Negócio, Malas Feitas, o cara tem uma porrada de canal. Pra mim ele é o melhor de todos, de longe, disparado. E hoje ele trouxe um assunto, rapaziada, que me interessa, porque eu tenho filha, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, que joga alguns joguinhos aí de celular, e ele tá falando um pouco dessa lei Felca, né? Essa lei nova aí que inventaram, e eu concordo muito com o que ele fala, sabe? Tem alguns pontos que eu não concordo, mas assim, 90% do que o Peter fala nesse vídeo, eu concordo. E eu vou aqui reagir à fala do Peter, tá bom? Peter é um cara que deixa claro que pode fazer react do canal dele, não tem problema. E eu vou reagir um pouco, não só à lei, mas também à fala do Peter. Vou discordar, vou concordar, mas eu quero também deixar o meu ponto de vista aqui em relação a esses jogos, né? E eu acho que nem tudo pode ser levado a ferro e fogo. E a gente vive num país, né, onde eu já falei por várias vezes, é um país hipócrita. O Brasil é um país hipócrita, o Brasil é um país mentiroso, enganador, essa que é a grande verdade. Eles falam que a gente vive numa democracia, mas se eu não votar, eu não consigo amanhã ou depois me candidatar a uma faculdade pública e entre outras coisas. Então, assim, que democracia é essa que eu sou obrigado a votar, né? Então, eu sou obrigado. De qualquer forma, eles falam, não, você não é obrigado. Se você não for, você pagou a multa e não participa de mais nada público. Então, eu sou obrigado a votar. Então, país da mentira, país da hipocrisia. E essa lei que eles fizeram é para provar que o nosso país, infelizmente, é um país mentiroso, né? Como ele vai começar o vídeo falando, ele fala que um adolescente de 14 anos, 15 anos, ele pode fazer coisas que, na minha opinião, é muito mais grave do que jogar LOL. Com 14 anos ele não pode, é proibido, né? Com 16 anos ele escolhe um presidente, né? Que sabemos como foi a última eleição, independente de um e de outro, que para mim político nenhum escapa, tudo sem vergonha, né? Os caras fez uma manipulação na molecada de 16 anos, fez os trouxa tudo tirar título de eleitor para colocar esse cidadão que está aí no país aí agora tomando conta, né? E eu não vou entrar nessa parte porque me estressa só de pensar nessa gente, e eu odeio política, eu não quero falar disso. E, então, assim, é um país mentiroso. Então eles criaram uma lei aí agora que jogar LOL é mais perigoso do que votar no presidente. Vamos assistir aí, vai. Play. Galera, no Brasil, por lei, com 14 anos você pode consentir sexualmente. Com 16 você pode decidir o futuro da nação, você pode votar no presidente. Aí. Só que enquanto você não completa 18 anos, você não pode jogar joguinho de fada, nem futebol no seu videogame. Cara, isso significa que alguma coisa está muito errada com a legislação desse país. Vamos conversar sobre isso agora, não é possível, né, cara? É ridículo.
Sigam aí, Nerd Negócios. Fala, Eletrantes, Peter aqui. Bom, dá pra dizer que o dia 17 de março de 2026 marcou a morte de League of Legends pra menores no Brasil. Exatamente. A gente não tá falando de qualquer jogo, vocês sabem disso, né, galera? A gente tá falando agora de um dos jogos mais jogados no Brasil e no mundo. E que tá nessa há mais de 10 anos, né? Fora que é um dos maiores cenários de esportes do Brasil. Em termos de esportes no geral, hoje o League of Legends só pede pro futebol no Brasil. Então você tem noção do tamanho disso? E o problema é que o jogo continua o mesmo de sempre. Só que a lei Felca, ou ECA digital, né, como você quiser chamar, acabou de banir o maior jogo do mundo. Eu gosto desse nome, ECA. É interessante. É um nome bacana. Faz sentido. É a ECA mesmo que eles fizeram. Para menores de 18 anos. Ao menos banido da forma como ele tá programado hoje. Mas eles devem estar me perguntando, né? Porra, Pedro, o que o LoL fez que os outros jogos não fizeram, né? O que só ele foi banido? E a resposta vai te surpreender demais, cara. E ela tá dentro do artigo 20 da Lei 15.122 de 2025. Que a gente está conhecendo agora como Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. E galera, eu vou ler na íntegra aqui o artigo 20 da lei e vocês vão entender por que o LoL foi de arrasta. Vamos lá, editor. Artigo 20. São vedadas as caixas de recompensas, loot box, oferecidas em jogos eletrônicos direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles, nos termos da respectiva classificação indicativa. Tá aí, né? Pra quem não conhece, o LoL ele roda em cima de um sistema de baús e chaves que a lei agora considera cassino digital. Ou seja, o baúzinho que você abre lá no jogo tem o mesmo peso de um tigrinho a partir de agora no Brasil. Aliás, o mesmo peso não, né? Se uma criança quiser baixar o app de tigrinho hoje, ela pode. Por quê? Porque a classificação indicativa do tigrinho é livre para todos os públicos. Ah, meu irmão, vou ter que me contar. Olha lá. O Peter já ficou pistola aí e eu aqui. Então vamos lá. O seu filho de 14 anos vai falar assim, papai não, que o moleque de 14 anos não fala papai. Ele, pai, seguinte, tô querendo jogar LOL. Há um joguinho aí de fada, tal, que você tem que ir matando os inimigos, tal. Posso? Não, você tem 14 anos, filhão. Ah, pai, tá bom, então. Deixa eu baixar o tigrinho aqui e fazer umas apostas, que no tigrinho eu posso. Me explica, porra, isso! Me explica! Eu quero que alguém me explique essa merda. Sabe o que é isso? Isso é lacração. Lacração. Criaram aquela coisa e aí agora eles usam isso. Gente, eles são hipócritas. Vamos pro vídeo. A lacração é a desgraça do país. Controlar. Só de falar essas coisas pra você que eu vou... Pô, é demais, cara. O tigrinho é livre pra todas as idades. As loot box do LoL são mais 18. Pô, tem como levar, cara, legislação a sério no Brasil? Tem como tu falar pra mim? Peter, você não pode falar mal dessa lei. Porra, cara, na boa, acorda, meu irmão. Acorda, cara. Acorda, cara, porra, não é possível. Porra, deixa o teu fanboísmo de lado de político, cara. Acorda porque a proposta, a ideia da lei é legal, mas a abordagem dela é uma bosta. Então, como a Riot, que é desenvolvedora do jogo, do League of Legends, não conseguiu mudar o código a tempo, a solução foi subir a classificação para 18 anos para não pagar multa de 50 milhões de reais. Mas eles falam que tem planos para concluir essa alteração de espaço para menores dentro de League of Legends até 2027. Eu acho que eles deveriam sair do Brasil, porque o resto do mundo ia dar o lucro que eles precisam e foda-se o Brasil. Isso também explica por que Valorant também é da Riot sobreviver a essa restrição sem a empresa ficar com medo e restringir tudo. Porque lá basicamente as coisas funcionam, né, direto. Compra e vende skins sem a sorte das caixas. E por isso que não se enquadra no artigo 20. O problema é o seguinte agora, a Riot, ela vai ter um tempo aí pra mudar o jogo e se adequar à lei. E muita gente já fala do LoL voltando com controle biométrico e de dados para menores no ano que vem. Mas se eles virem que não vale a pena mudar tudo, e se outras empresas chegarem nessa conclusão, os pacotinhos do IFC também vão se enquadrar nesse loot box. E aí, cara, jogos de futebol vão ser enquadrados só para maiores de 18 anos. E nesse balaio já iria também CSGO, Overwatch, vários outros jogos. E eu te pergunto, de verdade, ok? Se a justificativa é proteger os adolescentes, por que não pode mais jogar LOL, mas pode entrar em site adulto sem precisar de nenhuma verificação? Esse do site adulto eu já vi que vai precisar também. Eu já vi que quando você entrar lá, que você fizer um login lá no site adulto, ele vai pedir confirmação de documento, né? E parece que vai ter que fazer até facial também. Eu já vi isso aí. Mas a questão aí é tipo assim, sabe? Os caras estão dificultando a criança de ser criança. Você tá entendendo? Eles estão dificultando o adolescente de jogar Mano, você tem noção de quanto moleque fica sentado na porra do computador jogando? Que se não fosse essa merda, eles estariam na rua fazendo besteira? Você tem noção?
E aí a molecada agora vai começar a esbarrar nessas merda e não vai conseguir jogar. No Brasil vai, porque nós é zica, nós vai burlar mesmo, que a gente burla tudo aqui. Brasileiro é foda, brasileiro faz gato pra tudo. Mas muitos não vão correr atrás, vai deixar de lado. Aí o moleque vai pra rua fazer merda. Você tá entendendo? Claro, você não tem que ficar dia e noite no computador. Você tem que viver, você tem o mundo lá fora, dá pra fazer outras coisas. Mas, mano, é sacanagem demais os caras fazer isso. Sempre achei que a denúncia do Felca foi sobre adultização, eu achava isso. Mudou tudo, E na prática a lei não tá adereçando a situação do site pornográfico. Nem a classificação indicativa de literais de cassinos. Ou seja, o moleque quer entrar no X-Video, pô, vai à vontade. Mas LOL não pode. Então jogos que a molecada gosta, a molecada usa como hobby ou como trabalho. É porque esse League of Legends também é um trabalho, é um ecossistema esportivo, é o maior ecossistema de esporte eletrônico do país, né? Inclusive é um negócio meu também. A gente tá com um projeto de esportes, o ENEA de esportes. A gente tem um time de League of Legends e a gente foi afetado por essa lei diretamente. O Caio, que é o CEO da org, ele tinha um projeto para desenvolvimento de novos talentos, jovens promessas, vai ter que ser interrompido. Por quê? Porque o LoL do dia pra noite virou mais 18. Não vai poder ajudar a molecada a entrar nesse esporte. Não vai poder ajudar tanto adolescente que quer ter uma chance na vida. Sacou? É sobre isso. Cara, não tem como apoiar uma coisa dessa. Inclusive, a gente tem agora, atualmente, um projeto em parceria com a Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, que visa levar jogos eletrônicos pra criançada de comunidades carentes, pra criançada. E o resultado disso são crianças desenvolvendo futuro, menos criminalidade, mais oportunidade. E agora? Como é que elas ficam? Pergunto pra vocês, ficam proibidos de jogar? Essa lei tá impactando diretamente, né, num projeto aqui do Inert, do Grupo Inert, né, que inclusive também envolve um projeto social que ajuda crianças carentes. E eu te pergunto, está ajudando ou atrapalhando a criança e o adolescente? Cara, o problema não é a lei querer regulamentar o acesso aos jogos, é que a forma que estão fazendo isso não parece que é simplesmente para controlar o uso e combater a adultização e gerar mais insegurança. É para controle por controle mesmo. É tipo, a gente que manda. É um não problema, sabe? Loot box no LoL não é como se você fosse ou ganhar tudo ou não ganhar nada. Não é cassino. Você sempre vai receber uma recompensa, sempre. E o próprio valor dela pode variar, né? De acordo com a pessoa. Uma pessoa pode gostar muito de uma skin, outra pessoa pode gostar de outra coisa, de outra skin. Uma pessoa pode querer uma coisa, outra querer outra. Tipo, são bonificações aleatórias. Isso não é cassino. Sem contar, né? Que apesar de ser possível comprar as loot boxes, também é possível comprar as skins individualmente. E na verdade, muitas vezes as loot boxes chaves, elas são ganhas como recompensas grátis por simplesmente, cara, tu jogar o jogo e manter a sua honra alta. Então muita gente sequer compra loot box, elas ganham loot box. Cara, eu até acho que se deve sim, né, ter uma discussão sobre quão abusivas uma empresa pode fazer, né, o sistema de loot box dela ser. Eu acho sim, acho que é uma questão válida pra gente analisar, válida pra colocar na mesa, pra discutir. Só que tem problemas maiores no Brasil. Tem problemas maiores no Brasil e você sabe. Essa lei... Não, passou, queria o outro, calma aí. Polícia Civil do Distrito Federal deflagra a operação para prender hackers que vendem dados de 200 milhões de CPFs na internet. Isso daí não é preocupante. Isso aí, ó, ninguém se interessa, né? Isso não é importante. Os caras estão vendendo meu CPF por aí, mano. Isso aí pode. Tem problemas maiores no Brasil e você sabe. Essa lei, da forma que foi implementada, que na velocidade que ela foi implementada, tá mais atrapalhando ecossistemas, mercados funcionais, a vida... Você vê, ó, é uma parada, esse cara aí, esse Felca. Vou falar uma coisa pra você, eu conheço o Felca, né, do YouTube, muito tempo. Sempre, eu não vou falar pra você que eu assistia conteúdo do Felca, porque é mentira. Porque você, pra assistir conteúdo do Felca, você tem que ser no mínimo igual ele, né, tá entendendo, né? O cara desse daí não é normal das ideias. E os papos dele eram muito papo bobo, muito chato, né, não falar a verdade, muito chato. Beleza, aí o moleque aí se destacou aí com, eu acho, do caramba o que ele fez, foi pra cima, catou a adultização, esses vagabundos safados, sem vergonha, que fica usando a molecada pra ganhar dinheiro, tem que mais aqui pra cadeia, não tem que ter dó não. Agora, os caras se aproveitaram dele pra criar uma lei no nome dele, né? A lei não tá no nome dele, mas enfim, ele que tá à frente disso. Que não tem nada a ver com a parada que ele começou, tá ligado? A parada que ele começou é a adultização. O que eles estão pegando aqui agora é outra coisa. Eles estão focados em cassino e tal. Só que assim, no Brasil, sabemos que depende... Vou dar um exemplo aqui pra vocês, que ninguém conseguiu me explicar, eu já perguntei pra bastante gente, só que eu sou ignorante, tá, gente? Eu sou burro.
falar a verdade pra vocês, eu sou ignorante, eu sou burro, então às vezes eu tô falando aqui pra vocês um monte de bobagem e peço desculpas se eu tô falando besteira, mas se alguém puder deixar nos comentários e me explicar, eu agradeço. Por que eu posso jogar jogo de... como que é? Esse jogo de azar, né? Que é aquelas roletas, né? No meu celular, no meu computador, só que eu não posso jogar presencialmente. Não posso ir pro bingo. Mas tem bingo no meu celular, mano. Tem bingo no meu celular. Ah, por que eu não posso jogar bingo e ir lá no bingo mesmo? É isso aí, ninguém me explica. Né? É porque no celular o governo controla. Da população que de fato a direção dos problemas que o Felca denunciou no vídeo dele não tem a ver com os problemas que o Felca falou. Exato. Sabe? No fim das contas, cara, a gente precisa mudar os hábitos, não enfiar mais lei goela abaixo. Isso vai tirar as empresas do Brasil, vai fiscalizar pesadamente a população, vai vazar os dados de todo mundo e não vai cumprir o seu papel. Como sempre, cara, o Brasil usando uma desculpa boa para fazer alguma outra coisa. E nesse caso aqui, nada mais é do que uma fiscalização pesada em cima de todas as pessoas, independente de ser maior de idade ou não. Fora que o Brasil, cara, tem milhares de leis que são acompanhadas de milhões de normas que saem todos os dias. Uma empresa pode até estar cumprindo a lei, cara, mas pode tomar uma multa por descumprir uma norma que saiu ontem, ela nem sabia que é o tempo todo, meu irmão, uma lei nova. Só pra vocês terem noção, existe um ranking chamado World... Tempo todo uma lei nova, né? Uma lei onde você manda prender um cara de 16 anos que matou alguém numa cadeia comum, essa lei ninguém cria, né? Porque um moleque de 16 anos, ele é capaz de matar, roubar e pintar o demônio na terra. E aí quando ele é pego, ai, vai pra FEBEM, vamos cuidar dele. Aí ele fica lá até os 18, né? Porque se ele fizer a desgraça que for com 17, com 18 tá na rua. Isso é outra coisa que eu acho errado. Você cometeu, vou dar um exemplo, um moleque de 16 anos, ele cometeu um crime e ele ganhou 20 anos de cadeia. Legal. Tranquilo, irmão. 16 anos, 2 na FEBEM e o restante, os outros 18, na cadeia comum, mano. Não, no Brasil ele pega o cara com 18 anos, limpa o nome dele, joga na rua e fala, continua, volte a fazer tudo que você gosta, que é menos trabalhar. Esse é o nosso país. É um país onde leis desnecessárias são criadas e leis muito importantes não são criadas. Justice Project, WJP, né? Rule of Law Index. Em justiça civil, o Brasil está na posição 107. Em ordem e segurança, na posição 116. E aí fica a reflexão que eu quero perguntar para vocês. Se 8 milhões de normas foram criadas de 1988 para cá, para acompanhar as leis que são confusas, descumpridas o tempo inteiro, que juntas dão mais de 5 quilômetros de papel se fossem impressos, adianta fazer mais uma lei? Uma lei que tem um objetivo, mas que causa um efeito colateral desse nível? Será que é simplesmente burrada ou é de caso pensado? Pergunta que eu faço pra vocês. A gente pode avaliar com outros exemplos. Eu já falei no outro vídeo aqui, mas vou repetir, ok? O Reino Unido também passou por uma restrição pesada quanto a isso. Mas diferente de querer mexer nas minúcias, né? Eles proibiram acesso aos sites adultos. E um desses sites alegou perder 77% do tráfego. Então funcionou. Ou seja, criança não pode acessar site adulto, ok? Isso eu concordo, tá certo? Isso sim é se importar com a segurança digital da criança e do adolescente. Ainda mais quando você usa um vídeo de um influenciador que mostrou sexualização de menores. Sexualização, ele não falou de jogos. O Brasil está caminhando para algo que já foi feito na Coreia do Sul em 2011, só que em menor escala. Porque por lá o governo tentou proibir os menores de jogar da meia-noite até as 6 da manhã. E é óbvio que deu muito errado. Isso abriu brecha pra galera usar VPN ou simplesmente usava o registro dos pais para jogar. Só que beleza, você passou... Mas é tranquilo, sabe por quê, Peter? Porque aqui no Brasil, se for proibido alguma coisa e a gente usar VPN, vai aparecer um ministro não sei da onde falando que vai me prender se eu usar VPN. Todos 18 anos e pode jogar teu LOLzinho à vontade. O problema é que seu anonimato já era. Toda vez você precisa comprovar que é maior de idade. Toda vez você tem que criar uma selfie e colocar seus dados mais sensíveis. Para onde vai essa selfie? Onde ela fica? Em algum momento ela vai ser vazada. Porque aqui no Brasil, o nosso governo ele não é capaz de proteger nossa segurança digital. Isso já foi provado por diversas vezes. Milhões de vezes foram vazados dados das pessoas aí em tudo quanto é canto. Né? E aí a molecada vai lá tirar... A molecada não, né? O adulto vai lá, tira uma selfie, bota o número do RG, do CPF. É dados que você está jogando ali. E aí? Quem garante que isso vai ficar protegido? Eles prometem. Será que eles vão cumprir? Tem vários sites que você nem sabe como funciona a segurança. Você não sabe se vão vazar a tua biometria. Cara, é só um desses sites. Só um desses sites vazar seus dados biométricos e pimba. Vai estar tudo na mão dos criminosos. Mas me diz a sua opinião, verdade. A ideia da lei é boa.
Você acha que vai ajudar a segurança da criança e do adolescente? Você acha que realmente tá ajudando a criança a ser uma criança melhor? Comenta aí que eu tô lendo todos os comentários de verdade. Ó, seguinte, rapaziada. Peter vai terminar aí fazer os agradecimentos, né? E a pergunta que ele fez eu repasso também para os meus seguidores. A lei é boa? Você realmente acha que vai dar certo? Eu não vou dar minha opinião hoje. Eu vou deixar a pergunta no ar. Vai dar certo? Vai funcionar? Nossos dados vão estar protegidos? Vão realmente cuidar dos nossos dados? Essa pergunta que eu deixo para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Vídeo chato. Um vídeo muito ruim de fazer, porque a vontade que dá é falar muito mais, mas a gente vive numa democracia chamada Brasil. Então eu não posso falar tudo que eu penso. Forte abraço. Fique com Deus.